para a área comum da edificação. E aqui embaixo, do lado direito também, nós podemos ver dois disjuntores trifásicos. Esse disjuntor trifásico, quando eu estou aqui fazendo a movimentação com o mouse, é o disjuntor que alimenta o elevador social do condomínio. E foi o ponto de maior temperatura observado durante o escaneamento térmico desse quadro. Então, vou mostrar para vocês agora algumas funções do software que ajuda a gente na análise para verificar se eu tenho problema de mau contato, de aquecimento do componente ou de má conexão dos terminais. Então, nós temos aqui alguns recursos interessantes. Então, aqui nós podemos observar os 3 cabos sendo monitorado termicamente pela câmera. Tá? Então, eu vou fazer aqui uma linha do ponto de conexão do disjuntor até o centro aqui do cabo. Então, eu tenho aqui meu L1, tá? Vou agora fazer o meu L2, que seria da fase T, também do centro até o meio do cabo aqui. E vou fazer aqui o L3, também pegando aqui da extremidade do terminal do disjuntor até o meio do cabo. Então, o que nós podemos observar aqui em princípio? O L1 aqui, ele está com uma temperatura em torno de, temperatura máxima aqui em torno de 30,8 graus. O L2, 30,9 e o L3, 30,4. Isso indica para a gente que, como eu tenho um balanceamento de corrente que está alimentando esse elevador de forma adequada, que eu não estou tendo um problema de mau contato nesses 3 pontos de conexão entre o cabo e o disjuntor. Entretanto, quando a gente observa um pouquinho mais adiante aqui, ó, na parte de conexão do terminal, ou seja, aqui nós temos o terminal e a gente vê que existe um pequeno aquecimento do terminal. Então aqui também, olha, um pequeno aquecimento do terminal e aqui um pequeno aquecimento também no terminal. No restante aqui, desse outro ponto aqui, ó, eu chego a 32,2 na fase R. Aqui, nesse L2, eu chego a 31. E aqui no L3 eu chego a 32. Então, a diferença é bem pequena. E eu posso comprovar isso através de uma função que também tem aqui no aplicativo, que é o delta. Então, eu vou colocar aqui o delta da imagem L1, temperatura máxima em relação a L2. Então, eu tenho entre L1 e L2, eu tenho 0,4 graus. Entre esses dois. E tenho aqui também, entre L2 e L3, 0,1. Um valor bem pequeno. Ou seja, eu estou tendo um bom balanceamento de carga para esse elevador. Eu não estou tendo nenhum tipo de problema de aquecimento, que eu estou na faixa de 32 graus, e esse é um cabo em PVC que suporta 70 graus, como a gente tem esse conhecimento. Então eu posso fazer todas essas verificações. Também eu tenho aqui uma condição de fazer um histograma. Tá? Eu posso escolher qual dos cabos eu quero fazer esse histograma. Então, no caso aqui, eu estou com o cabo L3, né? Então é o histograma do L3, aqui do L2 e aqui do L1. Então eu consigo fazer também essa verificação com histograma. E também aqui um gráfico 3D. Esse gráfico 3D, ele mostra para a gente aqui, de forma tridimensional, as condições térmicas das 3 fases. Né? A gente observa aqui as 3 fases, observa que essa fase aqui ela tem um pequeno acréscimo, um pequeno valor acima do que deveria ter. Né? Tenho aqui todos os dados de gravação, né, a resolução da câmera, a faixa de temperatura que foi utilizado,
Também podemos ter aqui as temperaturas máximas e mínimas desses pontos, né, o tipo de intervenção que seria necessário caso as temperaturas tivessem valores mais elevados, os parâmetros de medição, temperatura ambiente, umidade, a parte de emissividade, né, no nosso caso 0,95, e a distância de medição, ou seja, todos esses dados a câmera está oferecendo para o software. E também podemos aqui fazer algumas anotações necessárias, né, que se faça para a gente poder comentar alguma coisa sobre essa análise térmica, né? Então podemos colocar que está tudo ok, né? Que não temos nenhum problema de temperatura, alguma coisa nesse sentido. Então essa é uma pequena amostra da análise. Feito isso, eu posso ir para os relatórios. Tá? Vou guardar essa imagem e entro aqui na parte do relatório. Eu escolho o tipo de relatório que eu quero ter, porque tenho vários tipos com temperaturas térmicas apenas, ou térmica mais a parte de imagem digital. Vou escolher essa aqui. Tá? Tenho aqui um pequeno cabeçalho, e aqui ele já mostra para a gente essas duas imagens, né, os pontos que nós verificamos, tá? As informações do dispositivo. Aqui as informações da câmera, mais do ambiente de medição e as temperaturas medidas, né? Então aqui a gente coloca o nosso comentário, né, a respeito do que foi feito essa medição, que não apresenta nenhum tipo de problema, está dentro da máxima temperatura admitida para componentes, que é o disjuntor, e para o cabo, que é um cabo de PVC. Estamos trabalhando aqui na faixa de 32, 34 graus com o sistema energizado, ou seja, com o elevador em movimentação, né, nos dois sentidos, para cima e para baixo. Né? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, de uma análise térmica que nós fizemos, de um circuito que alimenta um elevador.